Muito bem, continuando então esse comentário, nós estamos agora em 1 Reis, capítulo de número 12, o conselho que Roboão foi tomar com os anciões. Verso 7, os anciões lhe aconselharam que se ele atendesse o povo, que o povo o serviria todos os dias. Verso 8, porém ele deixou o conselho dos anciões. Aqui está a lição para nós, não é? Às vezes nós vamos ouvir conselhos. Salomão diz que na multidão de conselhos, a sabedoria. E às vezes a gente vai ouvir um conselho de um jeito e um conselho de outro. E é preciso saber qual decisão tomar. Roboão, infelizmente, seguiu o conselho dos mais jovens, em vez de ouvir o conselho dos mais velhos. Nem sempre quer dizer que o conselho mais velho está certo, mas nós temos que levar em consideração que aqueles que já viveram mais, pelo menos devem saber um pouquinho mais da vida do que aqueles que viveram menos. Então sempre é bom ouvir o conselho dos anciões. Em Israel, o ancião era muito respeitado, não é? Os mais velhos, ouvir as cãs, né? As cãs eram os cabelos brancos, bom, eu já estou tendo alguns aqui, então os cabelos brancos envolvia mais sabedoria do que aqueles que não tinham essa experiência. Verso 8, 1 Reis 12, 8, diz assim, porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele. O que esses jovens sabiam? Sabiam tanto quanto ele. Não é? E esses jovens não eram rei. Quem era o rei era Roboão. Roboão tinha que ter uma atitude de ouvir os mais velhos. Mas haviam crescido com ele que estavam diante dele. Talvez isso já vinha até do Senhor para lhe tirar o reino. Verso de número 9, disse-lhes, que aconselhais vós que eu responda a esse povo que me falou dizendo, alivia o jugo de teu pai nos impôs. Ele foi perguntar aos jovens, vamos ver o conselho dos jovens. E os jovens que haviam crescido com ele, lhe falaram dizendo, assim falarás a esse povo que te falou dizendo, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Então o jovem vai dizer a eles que o dedo mínimo, esse dedo menorzinho, ainda é mais grosso que os lombos do teu pai, né? Os lombos do teu pai, ou seja, o dedinho mínimo grande, não é? Mais lombos que os lombos de teu pai, quer dizer, você vai ser muito mais duro para que esse povo aprenda, não é? Olha que conselho terrível. Assim, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Meu Deus, que conselho terrível, não é? Que conselho para não ouvir o povo, para ser duro, um ditador. E o povo não queria um rei ditador, o povo queria um rei que os ouvisse. Mas esse é o conselho daqueles jovens que crescem com ele na corte, gozando de tudo aquilo que Salomão havia feito, não é? Então esse é o conselho, meu pai castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, lembra que ele havia pedido 3 dias, a Roboão, como o rei havia falado, dizendo, volta a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. E ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Ora, qual é o povo que ia querer submeter a Roboão depois de ouvir isso? Que rei insensível, que rei que não tem a mínima sensibilidade pelo povo.
Se o pai castigou com açoites, como é que ele vai castigar com escorpiões? Coisa terrível. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque esta revolta, e aqui é que está o ponto, essa revolta vinha do Senhor. Há certas revoltas que vêm do próprio Deus, não é? Principalmente quando o líder é um líder irredutível. Deus pode trazer uma revolta. Olha que coisa interessante. Nem toda revolta, aqui vai uma lição, nem toda revolta é de Satanás. Olha só, muita gente, toda rebelião, revolta de Satanás. Nem toda revolta é de Satanás. Olha só, 1 Reis 12:15. O rei não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aias, o Silomita, a Jeroboão, filho de Nabate. Deus irá confirmar, então Deus levanta uma revolta contra Roboão, justamente para lhe tirar o reino e confirmar a palavra que havia dito a Roboão, rei de Aia. Vamos continuar. Pelo ministério de Jeroboão, não é, para que ele reinasse em Samaria, pelo profeta Aías, era pelo ministério do profeta Aías, não é? 10 tribos vão seguir a Jeroboão. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. Agora o povo vai se rebelar contra a casa de Davi, não é? Falando Davi, não era que era Davi ali, mas o filho, o descendente, o neto, nesse caso, Roboão. Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Havia muita gente que ainda habitava em tenda nesse tempo, principalmente os mais pobres, não tinham casa, nem moravam em cidade, foram às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel apedrejou com pedras e morreu. Coitado desse cobrador de impostos, né? Talvez aqui já começou o ódio com o cobrador de impostos. O rei Roboão envia lá Adorão, que estava sobre os tributos, era o responsável, para ir cobrar ao povo. O que Israel fez? Apedrejou com pedras e morreu. O homem foi apedrejado, cobrador de impostos. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Roboão teve sorte de ele também não ser apedrejado. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Note que quando o escritor está escrevendo, né, não havia ligação, escreve posteriormente, ele menciona até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguia a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Então, só a tribo de Judá e Benjamim, que está ali ligado, não é? Vai ficar seguindo a Roboão. Então, note que Roboão vai ser enfraquecido, né? Toda aquela glória que Salomão conquistou, agora está sendo enfraquecida, né? Já não recebe tributo das outras tribos, vai ser enfraquecido o seu reino. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Note que a tribo de Benjamim fica ali com Judá. 180 mil escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra Israel, contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Vai haver aqui uma guerra civil, né? Ele vai levantar 185 mil homens preparados para a guerra,
para ver se ele restitui a casa de Israel para Roboão. Porém, quando ele faz isso, verso 22, porém veio a palavra de Deus a Semaías, o homem de Deus, dizendo, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo, olha o profeta Semaías falando, assim diz o Senhor, quer dizer, Deus está falando por Semaías, essa expressão assim diz o Senhor repete 2.600 vezes em toda a Bíblia, por isso que nós dizemos que a Bíblia não é a palavra de homens, mas sim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz essa obra. Deus traz a palavra profética dizendo que ele é que tinha feito essa obra e dando ordens para que eles não fossem à guerra contra os seus irmãos. E aqui o povo vai temer ao Senhor. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Deus preveniu essa guerra civil, uma matança entre os filhos de Israel, de matar os próprios da tribo de Judá e Benjamim, iam matar os filhos de Israel. E Jeroboão edificou a Siquém. Jeroboão vai para Siquém, edifica no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. Então Jeroboão vai começar a edificar cidades, não é? Edificou a Penuel, e disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Olha o medo de Jeroboão, a insegurança dele, pensando que agora os filhos de Israel indo adorar Jerusalém iam voltar todos. Se esse povo subir, aí olha, verso 27, se esse povo subir para sacrifício, fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. A insegurança dele faz com que ele vai criar um centro de adoração ali para que o povo não fosse adorar ao Senhor. Pelo que o rei tomou conselho, e ele vai fazer uma coisa que Deus abominou lá quando eles saíam do Egito. Êxodo capítulo 32, Arão fez um bezerro de ouro. E Jeroboão vai fazer a mesma coisa. Jeroboão vai introduzir a idolatria em Israel, em vez de fazer que o povo adorasse. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Pior ainda, ele não fez um, ele fez 2. Arão tinha feito um, fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse, muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Jeroboão vai trazer a idolatria de volta para Israel. O mesmo pecado que aconteceu em Êxodo 32, que quase que Deus extermina todos os filhos de Israel, se não fosse a intercessão de Moisés, Jeroboão vai fazer isso. Que absurdo, colocou 2 bezerros de ouro e disse, eis aqui os vossos deuses. Para que vocês vão subir Jerusalém? Que fizeram subir da terra do Egito. Trouxe a idolatria de volta. Mas Deus aqui não vai punir eles por causa disso, não é? E pôs um em Betel e o outro em Dan. Um em Betel, que é a casa de Deus, aonde Jacó prometeu que edificaria, botou um lá em Betel e outro lá em Dan, no norte, esses bezerros de ouro. E esse feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um adorar. O povo já tinha uma tendência idólatra, e Jeroboão faz isso, e isso tornou em pecado, o povo ia adorar esse bezerro de ouro. Imagine só um Deus de 4 patas, um Deus que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. E o povo com essa tendência idólatra ia adorar, tanto em Dan como em Betel. Também fez casa dos altos, esses altos eram o lugar onde sacrificavam, e fez sacerdote dos mais baixos do povo,
Ele vai pegar homens que não tinham nenhuma chamada sacerdotal, homens baixos do povo, vai colocar que não eram dos filhos de Levi. Jeroboão cria um próprio sacerdócio, sem ser dos filhos de Levi, porque os filhos de Levi ensinaria o povo que idolatria era pecado, ensinaria o povo a ir a Jerusalém para adorar ao Senhor. E fez Jeroboão uma festa, 8º mês, no dia 15º do mês, como festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, semelhante fez em Betel, sacrificando os bezerros que fizera, também em Betel, estabeleceu o sacerdote dos altos que fizera. Jeroboão cria a sua própria ordem sacerdotal para que o povo não adorasse ao Senhor. Que coisa triste, não é, que Jeroboão fez? E muitos vão seguir esse caminho de Jeroboão. Aliás, os reis de Israel, que 19 reinaram até a destruição em 722 pela Síria, de 930 a 722, são 208 anos que vai haver 19 reis de Israel, todos eles, sem exceção, vai ser profeta, e ainda vão introduzir outros cultos, como Jezabel, que depois vai trazer o culto a Baal para Israel. E sacrificou no altar que fizeram em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez festa aos filhos de Israel, sacrificou no altar, queimando incenso. Eles pensavam que estavam servindo a Deus, e na verdade estavam servindo um ídolo. Capítulo 13, um profeta vai fazer predição contra o altar. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus, o profeta chamado homem de Deus, veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto do altar para queimar incenso. Agora veio o homem de Deus, profeta, veio de Judá a Betel, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse, o homem de Deus, o profeta vai dizer, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. O profeta vai profetizar o nascimento de Josias. Josias, presta atenção, isso se dá no ano 900, 920, 915 a.C. Josias vai nascer lá no ano 640 a.C. E Josias, quer dizer, o profeta profetizou 300 anos antes de Josias nascer. E disse, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. Josias vai tentar erradicar esta idolatria em Israel. Então, o profeta profetizou aquilo que Josias ia fazer, que ia queimar os ossos dos sacerdotes sobre esse altar. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, esse é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. E o profeta vai dar um sinal que aquilo que ele estava falando vinha de Deus. Ele disse, esse altar vai se fender e a cinza vai se derramar. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo, pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não podia tornar a trazer. Quando Jeroboão estendeu a mão, pega esse homem, a mão dele se seca e ele não pôde nem sequer trazer a mão. Ficou paralisada, não é? E o altar, na hora que ele estendeu a mão sobre o altar não só a mão paralisou, se secou, o altar e a cinza se derramou do altar. O homem era um homem de Deus mesmo. Ai daquele que estende a mão contra o homem de Deus. A mão secou-se, o altar se fendeu, conforme o homem de Deus havia dito.
segundo o sinal do homem Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a mão se me restitua. A mão do rei ficou paralisada. O rei pediu agora para que o homem de Deus orasse, para que a mão se restituísse. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. A mão tinha ficado seca, parada. Aí o homem de Deus ora e a mão de Deus. Olha como Deus ouve o homem de Deus. Não é? O próprio homem de Deus, que ele queria pegar e fazer mal, vai orar pelo rei. E é isso que Jesus ensina, orar pelos inimigos. Não é? E a mão vai ser restituída para mostrar que o homem era de Deus. Verso 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Agora ele já queria abençoar o homem de Deus. Vem à minha casa, fica, dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Essa era a ordem de Deus para ele. Falou: não irei à tua casa, ainda que me dê metade. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e nem voltarás pelo caminho de onde fosses. O homem então tinha que ir por um caminho e voltar por outro. A ordem de Deus era não comer pão nem beber água. Que homem de Deus é esse? E foi-se por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho. Aí agora vai o profeta velho, a quem Deus já não fala mais que o profeta velho, E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E vieram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse seus filhos: abardai-me um jumento, e abardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Mas qual era a ordem de Deus? Para que ele não comesse pão, nem bebesse água. Aí o profeta velho, né, que persuadir o homem de Deus a vir à sua casa e comer pão. Verso 16, ele diz: porém, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água nesse lugar. Verso 17, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Aqui nós vamos ter uma lição, como é importante obedecer a palavra do Senhor. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comereis pão, nem beberá água, nem tornarás a ir pelo caminho de que fosses. E ele disse: também eu sou profeta como tu. Olha o engano. Ai, meu Deus, eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou, mentiroso, profeta mentiroso. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe, diz o texto que ele mentiu. Não tinha anjo nenhum aparecido a ele. Ah, irmãos, aqui é uma lição tremenda. Quantos dizem que estão vendo o anjo, não estão vendo coisa nenhuma? Quantos dizem que o anjo falou, não falou coisa nenhuma? São profetas mentirosos. Esse homem é um profeta mentiroso. 1 Reis 3:18, guarde isso. Não é? O homem tinha consciência clara que Deus lhe havia falado. Ele mostrou sinais tremendos. O altar de Jeroboão se fendeu. E olha só, ele vai ouvir esse mentiroso, não é? Em vez de confiar na palavra do Senhor. Olha, por isso que Paulo diz: ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Não é? Esse profeta ali mentiu. E voltou ele, comeu pão,
em sua casa e bebeu água. Devia estar com fome mesmo, profeta. Volta, come pão, bebe água. E sucedeu que, estando eles à mesa, agora veio a palavra do Senhor ao profeta que eu tinha feito voltar. Agora o velho recebe de novo a palavra do Senhor e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que fosse rebelde à boca do Senhor e não guardasse o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Imagine só, o homem mentiu, mas agora Deus vai usar ele para repreender o homem de Deus. Visto que fosse rebelde à boca do Senhor e não guardasse o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltasse, comesse pão e bebesses água no lugar que te dissera, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Agora o profeta velho vai dar a palavra do Senhor de repreensão. Parece que o profeta velho foi usado para testar a obediência do novo, não é? E sucedeu que depois comeu pão e depois que bebeu água, abardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O salário do pecado é a morte. Desobediência à vontade conhecida de Deus. Esse é o maior pecado. E é o pecado que os homens cometem. Foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho e o jumento estava parado junto a ele. Interessante. O leão devorou só o homem, nem sequer o jumento fez nada. E o leão estava junto ao cadáver. Cumpriu-se a palavra do profeta velho. O profeta velho que mentiu e depois foi usado por Deus. Mas veja como Deus trata a desobediência. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançar no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo, o profeta que fizera voltar do caminho disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Era homem de Deus, mas foi rebelde à boca do Senhor. Meus irmãos, que lição tremenda em 1 Reis 13. Mesmo que nós sejamos homem de Deus, jamais podemos ser rebelde às palavras do Senhor, à boca do Senhor. Por isso o Senhor entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Ah, pena que nós não pregamos mais nesse texto, não é? Fala da rebelião, da desobediência de um homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Então disse seus filhos: abardai-me ao jumento. E eles abardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho. E o jumento e o leão que estava parado junto ao cadáver. Interessante, o leão ficou ali parado. O leão não comeu, apenas atacou para matar. Não tocou no jumento, não é? Esse leão aqui é um leão mais obediente que o profeta. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Olha aqui o comentário bíblico. Um leão tão obediente à voz de Deus, apenas matou o profeta por ele ter desobedecido à voz do Senhor. Mas o leão nem devorou o corpo, nem despedaçou o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pô-lo em cima do jumento e o tornou a levar. E assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Interessante, o próprio profeta velho é que vai acabar enterrando. O homem não vai entrar no sepulcro do pai, foi morto de forma diferente. E colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro. E prantearam dizendo: ah, irmão meu, o próprio profeta velho vai chorar pelo homem de Deus. E sucedeu, depois de o haver sepultado, falou aos seus filhos dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. O profeta velho pede para que seja sepultado, a ordem que deu aos seus filhos, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel,
como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Aqui o profeta velho está confirmando a palavra do homem de Deus. Diz, olha, eu quero ser enterrado com esse homem de Deus. Não é? Ele foi desobediente, mas ele vai se cumprir a palavra que ele falou. Mesmo profeta desobediente, a palavra continua valendo, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Mesmo que o profeta é desobediente, mesmo que o profeta desobedeça a palavra que ele fala, é a palavra de Deus. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou os seus maus caminhos. Jeroboão deveria atentar para a voz do homem de Deus. Antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos a quem queria e lhe enchia a mão. E assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. Homens baixos, homens que não eram qualificados, Jeroboão colocou como sacerdote. E isso foi causa de pecado, a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Deus vai tirar a casa de Jeroboão para que não reinasse. A promessa de Deus, se ele ouvisse a voz de Deus, Deus confirmaria o seu reino, seus descendentes, como havia prometido a Davi. Mas Jeroboão é rebelde, Jeroboão não ouve, Jeroboão é inseguro, Jeroboão faz alto, estende a mão contra o homem de Deus, é ressequida, vendo o sinal, sua mão restituída, mesmo assim não ouve a voz de Deus. E o mesmo profeta que profetizou que Deus lhe daria o reino, vai depois predizer a ruína da casa de Jeroboão. Capítulo 14, nós vamos voltar para estudar a ruína da casa de Jeroboão. Amém? O mesmo profeta Aías. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Ajude-nos a divulgar esse canal. Se ele está sendo bem, você coloca o sinal do joinha. Mande esse vídeo para amigos, familiares. Assistam nossos outros programas. Nós já temos quase 500 horas de vídeo gravado para você, aí para que você estude a palavra de Deus. São muitas horas de vídeo gravado, muitos vídeos gravados, todo o Novo Testamento, e continue estudando e meditando na palavra do Senhor. Não seja profeta desobediente, ouça a voz de Deus e cumpra. Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, divulgue o nosso canal. Ao entrar no canal, clique no playlist, lá estão organizadas as pastas, livro por livro da Bíblia, a Bíblia, introdução dos livros. Estude, tenha desejo de aprender mais da palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Amém. Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus.